Aqui eu vou te ensinar um método para você manter o seu planejamento em dia, em ordem e não perder ele de vista de forma alguma, né? Ninguém quer aqui perder o planejamento, né? Perder a gestão ali das atividades e das suas demandas. E qual método é esse, Evelyn? É o método que eu chamo de RDCE. RDCE, por quê? Primeira coisa, quando eu faço o meu planejamento, quando eu vou parar para fazer o meu planejamento, como eu faço esse alinhamento aqui desse método RDCE? O R é de rever. O que eu vou fazer, Evelyn, nesse primeiro passo? Eu vou rever a minha semana passada. Quando eu paro para fazer o meu planejamento semanal, discriminar as minhas atividades, para olhar para frente, eu preciso olhar para trás e verificar o que ficou faltando, né? Tem alguma coisa que está pendente da semana passada? Isso, se há alguma coisa pendente, essa atividade ela vai entrar nessa semana, no meu planejamento dessa semana, ou eu vou alocar ela mais para frente? Então você precisa rever a semana anterior, tá? A semana anterior. E isso é muito importante para que você consiga manter o seu planejamento futuro dessa semana em ordem. Porque você vai registrar as tarefas que você vai incluir nessa semana, você vai eliminar aquelas que já foram executadas, tá? Quando você para fazer isso aqui, na prática, acaba sendo algo muito rotineiro. Você começa a pegar prática de olhar para a sua semana anterior para fazer a sua semana seguinte, tá? E para que tudo dê certo. Depois que você faz essa revisão da semana anterior, verifica o que foi feito, o que não foi feito, o que ficou pendente, o que foi concluído com sucesso, você vai para a letra D do nosso método. E o D significa definir. O que acontece aqui nesse definir? Você vai definir as tarefas da sua semana. Você vai definir a sua semana, que será a próxima semana, tá? Com base sempre no GTI, fazendo lá a divisão das atividades dos grupos que pertencem ao GTI. Você vai dimensionar a quantidade de tarefas que você vai fazer, por exemplo, dentro do grupo GE nessa semana. Você vai verificar quantas GD você tem, se de fato todas elas são GD ou se aconteceu ali alguma situação que elas deixaram de ser GD e passaram a ser um imprevisto, mas o imprevisto acaba que acontece no dia e você precisa resolver ele no dia. Ele não é adiado, ele não é delegado. Então você vai dimensionar cada uma das tarefas dessa semana e vai verificar, tá? Primeira coisa que eu falo aqui pra você. Quando você vai definir, que foi a aula passada, quando nós fizemos o planejamento, entramos no planejamento semanal, lembra que eu falei na aula passada aqui, dei um exemplo, a sua atividade começa às 9, vai até 10, a próxima começa às 10h15 e vai até 11, eu deixei 15 minutos entre uma atividade e outra. Quando você vai definir a sua semana, você não vai... Vou trocar aqui. Você não vai ocupar todo o seu tempo. Não ocupe 100% do seu tempo, tá? Por quê, Evelyn? A dica e essa dica ela é muito valiosa, muito. Primeira coisa, deixe 15 minutos entre uma tarefa e outra, tá? Por quê? Vamos lá. Vou te explicar aqui como é que isso acontece na sua prática. Eu começo a minha atividade, a minha petição, às 9 da manhã. Finalizo ela às 10 da manhã. A minha próxima tarefa dentro da minha agenda vai começar sempre 10h15. Eu sempre vou ter ali 15 minutos entre uma tarefa e outra. Por quê? Esses 15 minutos é para quê?
para você descansar, gente. O seu corpo precisa ali de descansos pequenos durante o dia. Se você não consegue, por exemplo, tirar 1 hora do seu dia, e isso é muito difícil, falo por mim mesma, é muito difícil você colocar 1 hora para você descansar dentro do seu dia, principalmente para quem trabalha com box fechado, como eu. Meu box da manhã e o da tarde eu trabalho no escritório, eu sou CLT. Então não dá para você tirar 1 hora do seu dia para descansar, né? Então o que você faz? Dentre as atividades, você vai deixar 15 minutos entre uma tarefa e outra. Para quê? Para você descansar. Você vai olhar no seu WhatsApp, você vai olhar no seu Instagram, você vai tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro. Esses 15 minutos é para você esticar as pernas, esvaziar a cabeça da atividade que você acabou de executar, tá? Ok, Evelyn, digamos que eu acabei de fazer isso durante todo o meu dia, tá? Todas as atividades entre uma e outra precisa ter esses 15 minutos. Então, no meu dia, nos meus boxes fechados, dentre manhã e tarde até às 18, eu vou conseguir de 15 em 15, mais ou menos, 1 hora, no mínimo, tá? 1 hora, onde eu vou conseguir descansar. Só que esse descanso, ele foi o quê? Descansar. Só que esse descanso, ele foi dividido em 15 minutos durante todo o meu dia. Se ao meio-dia, se às 11 horas, quando é o momento ali do meu descanso, surge uma tarefa que tem raiz de GD, que vem assim, ó, Evelyn, é urgente para agora, o cliente está chegando aqui, é meio-dia, é 11 horas, o cliente vai chegar aqui às 3 horas da tarde e eu preciso desse relatório para hoje, tá? Eu já verifiquei que a minha agenda, o meu planejamento semanal da segunda já está pronto, vocês concordam? Eu já planejei ele com isso aqui, eu já revi a semana passada, já fiz o planejamento, já tem 15 minutos entre uma atividade e outra. Só que o que acontece? 11 horas chegou esse imprevisto. Eu sei que eu tenho, dentro do meu dia, 1 hora de descansos, de intervalos. Eu vou pegar esse imprevisto e vou fazer aquela análise, né? É de fato urgente, né? É um imprevisto. Eu consigo agendar? Não consigo agendar porque o cliente vem hoje 2, 3 horas da tarde e eu preciso entregar esse relatório. Tá, depois disso, eu posso delegar então para alguém fazer? Não, Evelyn, você tem que fazer. Não tem como outra pessoa fazer. Ótimo. Então, acabei de verificar que não é um GD. Não vai para minha agenda. É de fato um imprevisto. Vocês concordam comigo? Então, quando eu olho para isso, para essa situação, eu sei que eu tenho 1 hora dentro aqui dos meus intervalos. O que eu faço para resolver esse imprevisto que aconteceu dentro da minha rotina? A minha rotina está toda preenchida. O que eu posso fazer? Eu posso puxar, gente, as 1 hora que eu tenho aqui de descanso para resolver esse imprevisto. Isso aqui é uma carta importantíssima. Eu acho tão interessante, porque quando eu ensino isso aqui para as minhas alunas, elas ficam assim, Evelyn, eu nunca pensei nisso. Normalmente, eu arranco tudo da minha agenda para resolver o imprevisto. E muitas vezes não tem necessidade. Você consegue resolver aquele imprevisto no tempo que você tem de 15 minutos entre uma tarefa e outra. Só que o que você vai fazer? Você vai puxar tudo. Se o imprevisto aconteceu, às 11 horas, o que você vai fazer? Você vai puxar tudo, 11 horas, eu vou ter ali, mais ou menos, até 13 horas para resolver esse imprevisto. E depois disso, eu vou readequar as outras atividades, o que ficou no meu período da tarde. Conseguiu entender, gente, a importância de você não ocupar 100% do seu tempo? Não ocupe. Normalmente a gente sai de uma e vai para outra assim, sem respirar. E isso é um tiro no pé. Porque todo mundo, todo dia tem imprevistos. E aí você começa a contar com eles sem contar com eles. Se não aconteceu nenhum imprevisto, você vai descansar nos 15 minutos, você vai tomar o seu café, você vai conversar com o seu amigo, você vai responder o WhatsApp, você vai no Instagram, no Facebook. Você vai tirar os seus 15 minutos e vai estar com a sua mente descansada para a próxima atividade, ok? Aqui, você vai também, quando você define a sua semana com base no GTI, você vai olhar para essa questão do tempo, não ocupar ele, você vai deixar as tarefas distante uma da outra de 15 minutos,
você vai ter ali 1 hora dentro do seu dia onde você vai conseguir descansar a sua mente, né, que é muito importante ter esse descanso. Você vai, quando você define, você vai identificar quais são as atividades que são importantes, que vão para o GE, que são as atividades eficazes, que fazem parte do grupo eficaz. Então, assim, tudo isso nesse D do método RDCE. Na definição, você consegue fazer tudo isso aqui, tá bom? Depois, o C é de comprometer. Gente, de nada adianta, e aqui eu sempre bato nessa tecla, tá? De nada adianta você fazer lá o seu planejamento semanal, fazer a revisão da semana anterior, verificar o que vai entrar para essa semana, fazer a definição das tarefas que serão feitas nessa semana. O que seria isso, Evelyn? A definição da sua semana. Quais são os grupos de atividade que você tem nessa semana? Fazer o seu planejamento, definir qual dia cada atividade vai entrar. E depois disso você falar assim, pronto, o planejamento vai fazer tudo sozinho. Não tem como. Você precisa se comprometer com a definição que você acabou de fazer. A primeira coisa que eu digo aqui, gente, é que nós somos o nosso maior vilão quando a gente vai manter o planejamento em dia. Para manter o nosso planejamento em dia, eu sou a minha maior vilã. Por quê? Porque quando chega na hora de eu me comprometer com essa definição que foi feita, com o planejamento semanal que foi feito, com a revisão que eu fiz, eu acabo deixando a desejar. E é muito importante você entender isso, tá? O planejamento, ele não vai funcionar sozinho. Ele não funciona se você não tiver um comprometimento em manter ele funcionando. Então, precisa, o método para você manter o seu planejamento precisa do seu comprometimento. Combinado? Eu quero todas vocês comprometidas em gerir melhor o tempo de vocês, em identificar cada atividade da agenda de vocês e entender o que elas, a raiz de cada uma delas, se elas são de fato importantes para vocês, tá? E fazer essa revisão. E a letra E nada mais é que a execução. É a semana, é o dia. É o dia a dia, tá? Execução. Então, para você manter o seu planejamento, você precisa alinhar esse método, que é o método RDCE. Vou deixar até as letras aqui sublinhadas. Que é rever, você vai rever sua semana, definir, nesse definir é fazer o seu planejamento semanal. E aqui eu dei algumas dicas muito importantes para vocês. Você vai se comprometer em manter esse planejamento funcionando dentro da sua semana. E aí você vai partir para a execução, que é o dia a dia. Você vai chegar na sua segunda-feira, você vai olhar para o seu planejamento, o que você já definiu para aquele dia. Você vai chegar na sua terça-feira, você vai olhar para a sua terça-feira, o que você definiu para aquele dia e vai executar aquilo que já foi definido por você. Dito isso, na próxima aula eu vou falar para você sobre o melhor estilo para você fazer o seu planejamento semanal. Será que tem um tipo certo, né, e o errado do planejamento semanal? Posso fazer como? Como eu faço essa construção, Evelyn? Eu vou te contar na próxima aula e eu te espero lá.